Bom, meu amigo Eduardo, infelizmente teve a morte do nosso querido apresentador-chefe, né? Silvio Santos, né? É uma pessoa que realmente teve uma longa vida, ele aproveitou bem seus momentos e marcou várias gerações. Bom dia, hoje é dia 28 de agosto, eu sou Eduardo de Abreu e nós vamos falar hoje sobre a Guerra do Vietnã, um dos maiores conflitos do século XX. E iremos falar várias informações sobre esse evento histórico que ocorreu. Antes, deixe-me me apresentar, né? Meu nome é Lucas Santos do Nascimento e eu vou falar sobre a Guerra do Vietnã. Bom, a Guerra do Vietnã começou em 1955 e teve o término em 1975. Envolveu a República do Vietnã do Sul e a República Democrática do Vietnã do Norte, com a participação ativa dos países dos Estados Unidos e de outros países. Vamos agora à reportagem e análise dos nossos correspondentes repórteres. Nosso objetivo é oferecer uma visão abrangente sobre a guerra, com análises, reportagens e testemunhos de pessoas que viveram essa tragédia de perto. Lamentamos a morte de todos os envolvidos nessa guerra. Iremos apenas informar sobre esse trágico evento histórico. Estamos aqui em Ho Chi Minh, antiga Saigon, que foi um dos cenários principais da Guerra do Vietnã, que durou 20 anos. A guerra que causou um impacto profundo não só aqui no Vietnã, mas em todo o mundo. Conseguimos o contato com uma das vítimas, que era apenas uma criança quando a guerra aconteceu. Iremos direto para a residência dela, onde iremos fazer uma entrevista para que ela conte um pouquinho de como foi toda essa vivência triste e emocionante. A Guerra do Vietnã não foi apenas uma batalha no campo de batalha, mas sim uma guerra de informações. A cobertura da mídia desempenhou um papel crucial na formação de opinião tanto dos vietnamitas quanto dos Estados Unidos. Tantos relatos quanto imagens contribuíram para o sentimento anti-guerra da população vietnamita quanto dos países que acompanharam a guerra bem de perto. Estamos aqui com uma das vítimas da Guerra do Vietnã, que era só uma criança quando tudo aconteceu. Por motivos óbvios e claros, ela não vai querer mostrar sua identidade, mas ela vai contar um pouco pra gente de como foi viver tudo isso bem de perto. Quando aconteceu, eu era apenas uma criança e no início eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ao longo do tempo tudo foi ficando mais claro. E o impacto daquele momento foi devastador, não só para minha família, mas também para toda a nossa comunidade. E a gente perdeu o pouco de coisa que a gente tinha, as nossas casas, as nossas terras, tudo que a gente tinha foi perdido. Foi uma luta diária por sobrevivência, comida, abrigo, e eu me lembro nitidamente do barulho horrível das bombas todos os dias, dos gritos e do medo que eu sentia. Foi um momento assim muito horrível e o trauma daqueles dias ele me acompanha até hoje. E a guerra, ela destruiu não só as nossas posses, mas também toda a nossa esperança. Nós fomos forçados a crescer rápido e a nos reerguer depois daquilo. E as cicatrizes emocionais daquele tempo, elas ainda não cicatrizaram, elas ainda mexem muito comigo. Estamos aqui diretamente de Washington DC, onde os americanos ainda discutem as consequências da Guerra do Vietnã, tanto em questão política quanto em memória cultural. A Guerra do Vietnã trouxe grandes consequências que dividiram a opinião pública americana. A gente agora vai entrevistar uma neta de uma das pessoas que participou dessa guerra para contar um pouco como foi essa experiência. Bom, o que falar, né, sobre essa guerra horrível. Bom, meu avô morreu durante a guerra e a minha avó sempre me contou muitas histórias de batalha, né? Em relação ao meu pai, nossa, ele teve muitas cicatrizes, tanto emocionais como físicas. E, nossa, a gente pode falar que essa guerra foi uma destruição horrível, não só em relação a pessoas, mas uma destruição de almas. Conseguimos o contato com alguns especialistas que vão nos falar um pouco sobre a Guerra do Vietnã, tanto no sentido geográfico quanto no sentido histórico. Como a geografia do Vietnã influenciou as táticas militares e os movimentos das tropas durante a guerra? É preciso entender a geografia do local do Vietnã como um ponto que foi favorável aos vietnamitas, porque é o local deles, eles conheciam os pontos estratégicos, e uma desvantagem enorme para os Estados Unidos de locomoção, né, o que atrapalhou bastante todo esse processo deles de enfrentamento contra os vietnamitas durante a guerra.
Quais foram os principais recursos naturais envolvidos no conflito e como eles influenciaram a estratégia das partes envolvidas? Bom, um dos principais recursos naturais envolvidos, o principal de todos, foi a água, né? Então você cortou o abastecimento de água para a população local, foram estratégias americanas utilizadas, há relatos de que utilizaram aí veneno jogando na água para poder acabar e dizimar, né? A outra questão, a floresta, que natural aí acabou atrapalhando bastante, a umidade, o calor, excesso, fazia com que as tropas americanas tivessem muita dificuldade de enfrentamento, tendo que apelar aí para estratégias muito duvidosas na antiguerra, no caso, bombas de napalm foi uma delas, né? Como o uso de produtos químicos como o agente laranja afetou o meio ambiente e as paisagens do Vietnã? Isso provocou uma onda de destruição muito grande, um número enorme de pessoas aí com problemas respiratórios, né? E sem contar aquele número enorme de pessoas que acabaram morrendo. No estado antes do napalm foi uma estratégia intensa para poder atacar as tropas, mas muitas vezes a crítica veio muito forte, porque usaram isso em comunidades civis, né, que não tinham muito a ver com a guerra. Então, há o caso da Kim Phuc, né, que é a cena clássica dela correndo nua, que foi acordada com a bomba de napalm na explosão, então impactando todo, não só, obviamente, ali a população, mas também trazendo problemas futuros, né, para as gerações ali que vieram naquele local. Quais foram as principais causas que deram início à Guerra do Vietnã? Na realidade, a Guerra do Vietnã já estava tendo lá na parte da Indochina, que eles estavam tendo vários problemas anteriormente, tá? Até que em 1954, o que teve? Ele tornou-se independente da França. E nessa função da independência da França, ele acabou tendo uma grande divisão, sendo dividido entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Onde o Vietnã do Norte ele tinha muito mais uma influência da ideologia comunista, diferentemente do Vietnã do Sul, que ele tinha mais o quê? Uma ideologia capitalista que era muito apoiada pelos Estados Unidos. Tá? Então aí começou a ter os grandes conflitos entre essas duas ideologias dentro do próprio país. Como o contexto da Guerra Fria influenciou o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã? A Guerra Fria foi uma guerra, na realidade, não declarada diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, esses dois países, como eles tinham ideologias bem diferentes, uma capitalista e outra socialista, eles não se envolviam diretamente, mas eles acabavam auxiliando a outros países, outras regiões que pegavam a defender esses problemas. No caso do Vietnã, o que aconteceu? Ele estava dividido entre os dois, né? O norte era comunista e o sul era capitalista. E o próprio governo estava tentando se organizar com isso. Então eles resolveram o quê? Vamos fazer um plebiscito para ver se a gente consegue definir qual que vai ser o sistema que vai ficar, né? O governo, a parte do sul, que predominava a parte capitalista, eles perceberam que estavam perdendo e cancelaram esse plebiscito. A partir daí começou o quê? Uma guerra do Vietnã, do norte com o sul, aonde os Estados Unidos ele começa a tentar manter a ideologia capitalista na região, investe muito, tá? E nesse momento que todo o envolvimento dos Estados Unidos nessa guerra era tanto que assim o exército americano ele tinha o dobro de quantidade de pessoas que estavam lá no Vietnã, né, dos vietnamitas, que chamavam até de Vietcongs, né, que era o pessoal que estava lutando direto, e foi assim uma grande conflito entre esses dois blocos. E, diferentemente da região, que era enquanto os Estados Unidos estava totalmente preparado para uma guerra mais aberta, os Vietcongs eles usavam mais o quê? Faziam guerra de guerrilhas. Então os americanos não conseguiam entender o que estava acontecendo lá. E depois de tanto tempo, tanta massacre que eles fizeram, os Estados Unidos acabaram perdendo a guerra, tá? E resolvem em 73 ele saiu oficialmente do Vietnã. E ao sair do Vietnã, eles não assinam uma situação assim, nós perdemos a guerra, né? Nós estamos saindo e neste momento a parte socialista ele acaba dominando todo o país. A Guerra do Vietnã teve um custo imenso, tanto em vidas humanas quanto em recursos. Isso afetou o mundo de uma forma que mudou a história do mundo atual e com certeza marcou várias vidas. Bom, também é importante lembrar que apesar da cicatriz, o Vietnã tem trabalhado para reconstruir e se recuperar. As ligações aprendidas durante esse período são um lembrete contínuo da importância da paz e da diplomacia.
Agradecemos a todos por nos acompanhar nesse jornal hoje e continuaremos a fazer nossos trabalhos e conteúdos de uma forma que todos possam entender. Boa noite, até a próxima.